Bom dia, pessoal, tudo bem? Chegamos ao 9º dia, mais uma vitória na presença do nosso Deus. E o número 9 é um número muito interessante. Tenho certeza que vocês que estão conosco têm essa curiosidade, esse interesse, vê que sempre eu falo aqui sobre o número e um pouco do significado, a simbologia do número. Mas este ano, ele é um ano, eu anotei aqui, nós já tínhamos falado, ele é um ano de encerramento e de início, certo? 2025, certo? É um ano que você soma 2 mais 0, mais 2, mais 5. Então dá o 9, resulta no 9. Então é um período especialmente significativo para reflexão, para conclusão de projetos pendentes, para alinhamento com propósitos de vida, entendeu? Então é um momento ideal para você dar aquele limpa em tudo. Acabar com medos, com crenças limitantes, hábitos prejudiciais. Você tem que focar no crescimento, na transformação. Elimina o que não serve mais, entendeu? O 9, ele chama a gente para um impacto, para um altruísmo, entrega o propósito maior, alinhado à vontade de Deus. Então é um significado muito poderoso. E hoje nós vamos falar sobre o medo. Nós vamos falar como que você pode, certo, identificar o medo e superar o medo, certo? Mas antes, vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais este dia maravilhoso que Ele nos deu. Amém? Feche os seus olhos, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos a Ti, nós Te rendemos graças porque o Senhor é bom, porque a Tua graça nos alcança. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor, nesta manhã, fale aos nossos corações. Que nós possamos, Senhor Deus, receber do Teu Espírito Santo a direção. Ajuda-nos neste momento, Senhor Deus, de discernimento, neste momento de revelação, de entendimento, para que possamos reprogramar a nossa mente para a riqueza, para a abundância, uma transformação, Pai. Deus, nós agora nos conectamos a Ti em nome do Senhor Jesus. Nós Te agradecemos, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. E entendemos que o nosso momento é agora, Pai. Por isso, ó Deus, sê conosco nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Gente, vamos falar sobre 1 João 4,18, que diz uma coisa muito bonita. Não há medo no amor. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, gente, isso é muito bonito e nós temos que entender a essência disso. Hoje, o mundo ele está como está, por quê? Porque pessoas como você, uma pessoa boa, não se posiciona, certo? Você fica parado. É necessário você se posicionar. E para isso, você tem que entender o medo, porque o medo ele tem uma origem psicológica, uma origem espiritual, uma origem biológica. Você tem que entender isso aí, certo? Então, um dos medos universais é o medo da rejeição, é o medo do fracasso. Isso não pode acontecer. Então você tem que trabalhar isso aí, você tem que se posicionar. Quando você se posiciona, certo? Dentro do seu propósito, dentro daquilo que você está alinhado com Deus, dentro daquilo que você se predispôs a fazer, não tem espaço para o medo. Você apenas vai. Porque você sabe que Deus está contigo, você sabe que Ele já te deu as ferramentas. Poxa, se você me vê, se você me ouve, se você me compreende, você já tem tudo, tudo. Agora basta você pôr em ação. Ore e haja. Haja, a gente vai sempre falar isso aqui. Não adianta você trabalhar o seu mindset e não ter ação, certo? Quanto mais você age, mais você passa por erros e chega ao acerto.
Por quê? Eu também não tenho ilusão que você vai sair da primeira tentativa, vai acertar. Existem casos que isso acontece, claro, mas são poucos. Então a gente tem que ir pela lógica. Quanto mais você pratica, mais você se aperfeiçoa, mais você está próximo do sucesso, que você alinhou o seu propósito. Então o medo, ele te trava. O medo, ele gera reações químicas no seu organismo. Então você precisa entender. O medo vai te levar a fugir, certo? A lutar e a ficar paralisado. Você precisa conhecer isso. Então o medo, ele é para a nossa sobrevivência, mas na maioria das vezes ele gera um bloqueio tão forte, você entendeu? Que você tá com isso na mente e você evita situações e você nem sabe por quê. Então, isso é um medo que está alojado desde pequeno. Isso precisa ser trabalhado. Você tem que identificar isso aí em você. Então, essa emoção primitiva que é o medo, que traz bloqueio, ela é essencial para a sobrevivência. Mas nós, direcionados pelo Espírito Santo de Deus, estudando, entendendo, compreendendo, vamos fazer o quê? Vamos trabalhar essa resposta natural do cérebro a um perigo real ou percebido. Porque o medo é isso. É uma resposta do cérebro a um perigo que é real ou que ele é percebido. Então, fisiologicamente falando, ele vai ativar a amígdala, uma região do cérebro responsável para te preparar. Ela vai te congelar. Ela vai te dar o necessário para você fugir ou para você fazer enfrentamento, para você lutar. Então, embora o medo ele nos proteja, ele também pode nos limitar, criar problemas emocionais que impedem nosso crescimento, nosso desenvolvimento. Então, você precisa entender isso. Por que você sente medo? Existe uma herança evolutiva, você entendeu? Ela está aqui para nos manter vivos. É uma origem biológica. Agora tem o quê? A questão psicológica. São medos que eles são aprendidos em crenças, em experiências passadas, situações que você vivenciou na sua família ou que seus pais te passam, uma formação, entendeu? E tem tudo que você, na sua constituição, quando você é criança, está no ventre da sua mãe, você absorve do meio ambiente que você está. Então, este medo também tem uma origem psicológica. E tem, é claro, a questão da fé, do propósito que Deus tem para nós. Então, o medo espiritual é uma falta de fé, é uma falta de entendimento, certo? Então, você precisa começar a entender essas coisas. Então, quais os medos que você sente? Quais os medos têm bloqueado o seu progresso? Quais os medos têm impedido com que você prospere, com que você alcance, com que você viva a vida que você quer viver? Compreenda, certo? Existem medos que são universais. Medo de morrer, medo de fracasso, medo de rejeição. Isso todo mundo tem. Agora, tem medos sociais, que é medo de exposição, de julgamento, opinião dos outros, medos pessoais, traumas específicos, situações negativas do seu passado. Então se pergunta, qual o medo que tem te bloqueado, que tem te afligido? Qual desses medos tem te impedido de agir? Tem te impedido de estar aqui às 5 da manhã? Tem te impedido de começar a se movimentar, a ir para a academia, ir ao parque, fazer uma caminhada, mudar a sua alimentação, abrir mão do açúcar, abrir mão de pequenas recompensas que te impedem de se moldar, de se preparar para o que você quer que está lá na frente, uma coisa sólida. Pensa nisso. Quais medos têm te segurado? Você precisa identificar. Então, o que acontece? O Pablo Marçal, ele disse que o medo é como um vento. Você pode resistir a ele ou você pode usá-lo como velas para te mover para a direção correta. Então, isso que ele fala é muito bacana. Você tem que ter esse entendimento, identificar esse medo.
é real? Não é real? É uma coisa percebida? Como que eu vou lidar com isso? Pensa, ora, pede a direção de Deus. Gente, na mentoria, a gente está trabalhando, certo? Com você, com a sua mente, te trazendo uma consciência, um entendimento, trabalhando esse despertar para a transformação, para uma reprogramação de vida. Agora, você tem que ver que dia após dia algumas coisas vão te impedindo de fazer, alguns receios, alguma coisinha. Identifique isso aí. Identifica isso aí e começa a usar o medo percebido a seu favor. Você tem que enfrentar o medo, lembrando que o amor de Deus ele é maior por você do que qualquer ameaça. Do que qualquer ameaça, você tem que entender isso. Aí você vai ter uma transformação pelo amor. Então, isso é muito interessante. Agora, o que acontece? Você tem que reinterpretar o medo. Você vai ressignificá-lo. Então, o que acontece? O medo também é um indicador que você está numa zona de crescimento, num período de provação, num período de teste, um período onde você está pronto para crescer se você superar aquilo ali. Então, o que você tem que fazer? Você tem que agir. Independente do medo, você tem que agir. Ele não pode te paralisar. Ele não pode te levar à procrastinação. Ele não pode te levar a evitar o que precisa ser feito na hora que tem que ser feito. Porque isso é o que nós adultos fazemos. A gente não faz o que a gente quer. A gente faz o que precisa ser feito na hora que tem que ser feito. Para quê? Para que nós possamos ter tempo para fazer aí o que a gente quer. Entendeu? É um investimento, é uma troca. Você está abrindo mão de estar na cama, de estar deitadinho, estar descansando, está tendo uma horinha e meia a mais para descansar antes de ir do serviço para estar aqui. Então você está lidando com o medo. Medo do sucesso, medo de aprovação, medo de ficar como está. É engraçado, eu lembrei de uma coisa agora, quando você começa a ganhar uma grana, você começa a ter uns medos estranhos, certo? Você fica pensando assim, gente, essa pessoa que aproximou de mim é por minha causa ou por causa do dinheiro? Aparecem uns parentes que do nada você não via há muito tempo, aí você fica com medo, a pessoa vai conversar com você, ela vai me pedir dinheiro, ela vai me pedir uma coisa, você fica com aquele medo de se relacionar com as pessoas. E fica com medo maior ainda de perder o dinheiro. Ai meu Deus, se eu fizer uma coisa errada eu vou perder o dinheiro, vou perder aquilo. E aí você fica envolto a isso e você começa a ficar cego. Você não pode ficar cego. Você tem que identificar isso aí e lidar com isso. Cada situação é uma situação. Então, tem que ser analisado. Então, medo é um sinal de alerta para você orar, para você pedir discernimento a Deus, para você buscar entendimento. E aí, com esse entendimento, você vai tomar as providências. Então, eu quero que você preste bem atenção no medo do sucesso, medo da rejeição e medo do fracasso. Por quê? Esses medos, eles limitam o seu crescimento. E você está aqui para crescer. Você está aqui porque você quer aumentar a sua potencialidade. Porque você quer a riqueza, a transformação, uma reprogramação para ter um alinhamento entre mente, corpo e espírito. Você está aqui por causa disso. Então, vamos lá, deixa eu ler aqui para você aqui, ó. Medo de fracasso. Não avançamos por medo de errar. Tira isso da sua mente. Reprograma a sua mente. Fracasso são aprendizados essenciais. Fracasso são aprendizados essenciais. Fracasso são aprendizados essenciais. Quanto mais rápido eu erro, mais rápido eu acerto. Se você não desistir. Muita gente erra e fica no meio do caminho. Não. Levanta, sacode a poeira e vai, e vai. Agora entenda bem. Não é cometer o mesmo erro. São erros novos. Aquele que você errou é um aprendizado. Aquilo lá vai para uma bagagem sua para que você saiba tomar decisões. Para que você saiba, opa, eu não sei o que é certo, mas
pelo menos eu já sei que isso aqui é errado, não devo agir dessa forma. Então você já está na frente, você já nada na frente. O outro medo é o medo da rejeição. Gente, é muito complicado isso. Por quê? Porque você evita se posicionar. Você quer agradar todo mundo. Então você não é autêntico, você não é você. Você fica com receio, você fica com medo de expor a sua verdade. Entenda bem, não quer dizer que é certo ou errado, mas é o que você pensa, sem ofender ninguém, é o seu posicionamento. Então quando você tem medo dessa rejeição, você começa a querer agradar os outros, a falar tudo que todo mundo quer, concordar com todo mundo, você perde a sua identidade. Isso não é legal, isso vai te segurar. E o outro é um medo inconsciente que todo mundo tem, que é o medo do sucesso. Então a gente teme inconscientemente as responsabilidades que o sucesso traz. Não tem esse medo, não tem esse medo. Entenda, você sente que tem um propósito, você sente que tem algo para fazer. Então alinha o seu propósito a isso e seja um sucesso. Seja um sucesso. Entendeu? Apenas seja. E nós falamos aqui, medo do sucesso, medo da rejeição, medo do fracasso. Anota. Anota qual desses 3 medos você tem. E leia. Leia. Pensa, 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 pensa. E alinha isso numa oração sincera a Deus. Tira isso da sua mente. Tira isso do seu dia a dia. Que isso você ressignifique e te sirva de ânimo, de disposição, de entendimento, de motivação para que você possa seguir em frente. Porque quanto mais rápido você resolve, mais rápido você obtém sucesso, você obtém êxito naquilo que você tem se proposto a fazer. Então isso é importante. Então, eu separei aqui algumas formas para a gente trabalhar esse medo. Então, eu tenho que partir do princípio que eu não tenho como analisar com cada um de vocês o seu medo em particular. Mas a gente, em cima de pesquisas, em cima de dados de algumas faculdades, certo? De grupos que a gente tem, de psicanalistas, de analistas, a gente pode pegar e tentar colocar algumas linhas e dentro dessas linhas você vai trabalhar como lidar com medo. Então, a coisa que a gente fala para todo mundo é: você tem que saber respirar. É uma respiração consciente. Quando você faz isso, você está mandando uma mensagem para o seu cérebro, para o seu coração, para os seus pulmões. Existe um realinhamento. Então, se sentir algum medo de alguma coisa, para. Respira, respira lentamente. Isso você faz em segundos. Por quê? Porque muitas vezes o medo tem um perigo e pode ser real. E você tem que tomar uma medida, certo? Então, respira, analisa, olha para os lados, compreenda o momento, o contexto, como está processando aquilo tudo. Entendeu? Sendo um medo que não gera um risco de vida iminente, imediato, sendo um medo diferente, você pode fazer o quê? Você pode tentar olhar esse medo de uma outra perspectiva, entendeu? Encontra um ressignificado que não gera mais medo da situação. Então isso na PNL é uma técnica de reenquadramento que a gente fala hoje de ressignificar. Então você sente o medo, você respira, você entende, você reage àquela situação, àquela emoção e começa a pensar: será que é isso mesmo? Por que isso? Por que eu estou sentindo isso? Por que isso está me afetando? E aí você começa a trabalhar, você começa a ressignificar. Eu não estou falando para você se omitir, muito pelo contrário, mas você precisa deste entendimento. E tudo isso você vai fazendo com uma terceira técnica, que é o diálogo interno, aquela conversa você com você mesmo.
Então você tem que substituir pensamentos ruins, pensamentos maus, negativos. Por quê? Por afirmações. Afirmações de fé e coragem, de entendimento. Então, quando eu disse para você agora há pouco que o mundo ele está como está, porque pessoas de bem como você não se manifestam, ficam paradas em todas as esferas da sociedade, isso é complicado. E não seja ingênuo. Quando você não fala nada, você já tomou um lado. Infelizmente é assim. Então, você e a sua verdade tem que estar alinhada ao seu propósito, para que você possa se posicionar, para que sua vida tenha leveza e fluidez. Fluidez. Então, o que acontece? Essa conversa com você mesmo, você tem que parar e falar, por que eu estou pensando isso? Eu mando da minha mente, sai pensamento ruim, sai. Às vezes você está num local, vem alguma coisa em você, sua energia baixa, você lembra de coisas, você lembra de situações, e aquilo te deixa ruim. Tira isso da sua mente de imediato. Então, é uma forma de você pegar e trabalhar essa questão do medo. Isso é muito importante. Então, o que você tem que fazer? Junto da ativação da neuroplasticidade, que é uma quarta técnica, é você fazer pequenas ações consistentes que desafiam o medo. Gente, vou falar uma besteira aqui, coisa simples, mas quando você pega e faz pequenas coisas, ir num parque, numa montanha-russa, certo? Não vou falar de coisas radicais, como saltar de paraquedas, mas quando você faz pequenas coisas que te desafiam, se propõe a correr 3 dias, são pequenas coisas que você está mandando uma mensagem para o cérebro e está deixando claro o seu posicionamento. E aí o medo, ele começa a não te bloquear, porque você ressignificou a situação. E quando você usa essa técnica de realizar pequenas ações consistentes que desafiem o medo, as coisas andam. Muitas vezes você vai numa reunião na escola dos seus filhos, certo? Peça para falar. Acaba com aquele medo, com a insegurança de falar em público, falar numa reunião. Se posicione. Então, isso aí é uma forma de você pegar e fazer com que as coisas fluam. E fazer com que este medo se torne um aliado para que você compreenda e tome uma posição, uma decisão com uma ação assertiva. Então, o que acontece? Filipenses 4,13 diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Numa situação de medo, pensa isso, fala isso, tem uma visualização, uma visualização da situação de você superando, fecha os olhos e pensa você superando, pensa uma visualização positiva. Você entendeu? Então, por vezes, é melhor você dar um passo menor do que você ficar paralisado. Então, você tem que entender que existem ações que você pode fazer. Nada te impede, em momento nenhum, de ler a Bíblia, de decretar: tudo posso naquele que me fortalece. Afirma isso, diuturnamente afirma isso e se imagina superando aquela situação de medo, de aflição, de ansiedade, de angústia. Se imagina passando por isso. E isso você vai trabalhando o medo, você vai superando esse medo, você vai quebrando isso aí. Vocês entendem? Então, o que acontece? Quando você tem uma visualização positiva, você faz uma afirmação com base na palavra de Deus e toma pequenas ações imediatas, poxa, você fez tudo. Parou, respirou. Quando você visualiza, você está fazendo um processo de respiração. Você está falando para o seu cérebro que sim, é possível superar aquilo lá. Que o medo, ele só vai te ajudar a planejar melhor aquela situação, mas que você vai superar.
E quando você faz a atitude de dar um passo à frente, mesmo que seja um passo menor de enfrentamento, as coisas fluem. Entende? As coisas vão desatar, as coisas vão andar. E esse medo vai acabar. Então, lembre-se, 2 Timóteo 1,7 diz o seguinte: Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Olha só, poder, amor e equilíbrio. Uma sequência. Precisa de poder para amar. E assim vem o equilíbrio. Então, quando você confia no propósito que Deus tem para você, para a sua vida, você confia. Podem vir adversidades, podem vir circunstâncias, mas você continua avançando com coragem, sabendo que Deus já preparou o caminho para você. Você entende isso? Então, isso é importantíssimo. Existem situações que a gente realmente vai ficar paralisado. O medo é algo que não é fácil. Não é fácil. Então você precisa pensar. Gente, o que este medo tem de relação com o meu bloqueio? Como que eu posso ter uma ação de enfrentamento deste medo? Como que eu posso superar isso? E eu te digo, respira. Entenda a sua promessa na palavra de Deus e faça uma afirmação disso. Se visualize ressignificando essa situação, esse momento e tome a atitude. Isso aí, você tendo esse entendimento, você vai fazer isso todo dia, toda hora. Isso entra no automático. Por quê? Chegou um medo. Peraí. Não vou me tirar o fôlego, não. Não. Muito pelo contrário, eu vou respirar. Pensa. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Respirou. Eu vou passar por isso e eu vou fazer com que dê certo. Eu vou fazer com que as coisas funcionem. E vai. E aí pronto. Então, eu não estou dizendo que você vai resolver todas as situações dessa forma, mas a grande maioria vai. Vai. Coisas simples, como acordar pela manhã, como ter uma boa alimentação, certo? Coisas que você domina. Tem muita coisa que você não domina. Seu chefe te dá um aumento, você conseguir gerar uma venda, não é coisa que você domina. Mas você, na empresa que você trabalha, você ser o melhor que você faz, isso você domina. Você dar o seu melhor, você estudar, você ser diligente, chegar no horário, fazer tudo que precisa ser feito, realmente dar o sangue ali, só depende de você. Gerar uma venda, só depende de você também. A pessoa vai comprar? Eu não sei, mas você tem que dar o seu melhor, conhecer o produto, o serviço que você está vendendo, saber como argumentar, como apresentar, como que aquilo lá que você está oferecendo vai resolver um problema do cliente, vai resolver a dor dele, criar meios, condições, certo? Então, a venda, ela é a verdade. Então, você está desvendando o cliente está cego. Você chega, tira a venda. Olha, meu produto é assim, meu serviço é assado, assim, assado. Você põe uma energia na coisa, você entende? Isso vira um jogo. Você tem que ter esse entendimento. Compreende isso? Então, se você não tiver essa sacada, as coisas não vão acontecer. Então, quando você pega e começa a parar para pedir o discernimento para Deus, para identificar cada situação que você passa, respirar, entender a promessa que Deus tem para você de acordo com o seu propósito e agir, nada te segura. Nada te segura. Inclusive, vai ter situações em que você não vai agir, que a sua ação é ficar parado, é deixar aquilo de lado, certo? Por quê? Isso é entendimento. Muitas vezes nós queremos algo, certo? E pedimos a Deus, e Deus não diz nada. A resposta dele foi essa. Isso pode dizer um não, entendeu? Pode querer dizer um não. Então você tem que estar
sensível à voz do Espírito Santo para isso. Então, o que você tem que fazer? Você tem que analisar, refletir. Quais são suas experiências que você teve com medo? Quais são as suas expectativas? Fazer um alinhamento isso com o real, com a realidade, certo? Você tem que pegar e trabalhar isso aí. Então, quando você pega e faz isso aí, o medo, ele se torna seu aliado. O medo vai fazer com que você não fique aí querendo ficar numa CLT, se aposentar aí com mais de 60 e tantos anos e viver de um INSS. Gente, isso sim teria que te dar medo. Isso sim teria que fazer com que você acordasse e falasse assim, meu Deus, eu tenho que fazer outras fontes de renda, eu tenho que aprender novas habilidades, eu tenho que aprender novas coisas, eu preciso crescer. Poxa vida, você tinha que ter medo, era disso. Não medo de tentar, não medo de falar. Gente, eu falo para vocês todas as vezes que a gente vai gravar um vídeo, fazer uma live, fazer alguma coisa, não é que eu fico com medo, ainda fica aquela coisa assim, sabe? Poxa, tem mais de 30 anos que eu falo com o público, certo? Mas mesmo assim, toda vez que eu vou falar, eu ainda dou aquela respirada, da hora eu falo, Deus me abençoa, abra a boca e vai embora. Agora o que acontece? Isso não foi da noite para o dia. São anos falando. Então, as pessoas vão falar, Joaquim, você tem o dom da oratória? Tenho não. Eu era uma criança que não falava nada, certo? Quietinha na minha. Só que eu fui crescendo e fui obrigado a entender que se eu não me comunicasse, nada aconteceria. Eu fui correr atrás de aprender a falar. Então, com 14 anos, 15 anos, meus colegas estavam saindo, indo para a balada, indo para outros lugares. Eu estava estudando. Eu saí, eu fui para a balada também. Mas antes disso, eu fiquei muito tempo, por quase 1 ano e meio, 2 anos, só estudando para saber conversar, para entender a dinâmica do ser humano, da convivência em grupo. Eu tinha muita dificuldade, certo? Mas eu queria que as coisas mudassem. E eu sabia que tinha que mudar a partir de mim. Então, eu não identifiquei o medo, mas o medo fez com que eu desejasse um preparo, fez com que eu criasse alternativas, que eu buscasse alternativas. Isso foi muito bom para mim. Por quê? Porque eu fui estudar, fui pesquisar sobre o comportamento humano, sobre psicologia. Então, isso é muito bom. Então, você precisa identificar o que te paralisa. Você precisa identificar o que está fazendo com que você, certo, não consiga romper, não consiga chegar à vida que você quer, ao objetivo que você quer. Você não está conseguindo a grana que você quer, o aumento do seu ganho, uma promoção na empresa, abrir seu negócio. Você precisa parar. A partir do momento que você para e analisa e aqui dentro está resolvido, sai para fazer, porque vai acontecer no caminho. As coisas, elas vão se desenrolar. Então você não precisa ter dúvida disso. Mas volto a te falar, como nós falamos em todos esses dias, você tem que estar alinhado com o seu princípio, saber quem você é, seus valores têm que ser muito claros para você. Isso você não pode abrir mão. Quando você entende tudo isso aí, não é difícil acordar cedo, não é difícil estudar, não é difícil pesquisar, organizar, escrever. Hoje, poxa, basta ter uma internet. Se você não tem uma internet, pede a do vizinho, vai em restaurantes que tem uma internet gratuita, pega a internet, fica de fora, usa. Então hoje não tem mais desculpa, hoje com o celular você faz praticamente tudo, né? O Marçal fala que celular é uma máquina de imprimir dinheiro.
e você só fica deixando ele roubar o seu tempo. Então você precisa estar atento a isso. O que eu estou fazendo com a minha vida? O que você está fazendo com o seu tempo? Por que você não está na casa que você quer? Por que você não está com o marido que você quer? Por que você não está com o filho que você quer? Por que você não está com a esposa que você quer? Pensa nisso. Não é você correr atrás disso, mas é você cuidar de você e se preparar que isso vem. Que isso vem. Eu sempre, teve uma época que eu falava muito para casais, para jovens, e eu sempre fazia uma pergunta. Falava assim, olhe para si. Você gostaria de ficar com você mesmo? Pensa nisso. Você pensando nisso aí, você fala, opa, será? É claro que a maioria das pessoas fala assim, é claro, eu me amo, eu me adoro. Mas eu não quero essa resposta. Eu quero aquela resposta quando está só você e mais ninguém no quarto. Quando você se despe. Eu não estou falando da roupa. Estou falando das máscaras que a gente usa no dia a dia. E isso não é errado. Você coloca uma máscara, a máscara da profissão, a máscara, certo, dos relacionamentos, certo? Máscaras que te protegem. Mas quando você é você mesmo, será que é isso? Será que você queria isso como seu parceiro, seu namorado, sua namorada? Pensa nisso. Nós temos que sempre buscar a melhor versão de nós mesmos. Quando você faz isso, tudo flui. Não vai faltar pessoas. Quando você é um homem de princípio, um homem de valor, não vai faltar mulheres para você. Eu estou falando mulheres sérias, não mulher para noitada, para ficar. Eu digo mesmo para você, mulher. Quando você se posiciona, não vai faltar homem para você. Agora, o que acontece? Muitas vezes, nós não nos damos o valor. Eu não estou falando de homem nem de mulher. Ambos não se dão o valor. Se denigrem, certo? Eles não entendem o que é intimidade, acham que intimidade é sexo e não é. E aí, estragam tudo. E ficam em relacionamentos, em ações fúteis que só nos matam por dentro. Então isso é complicado. Então você tem que pensar muito. Será que se eu fosse o chefe da minha empresa, eu daria um aumento para mim? Será que eu, como chefe da minha empresa e me visto como funcionário, eu me veria fazendo todas as coisas com eficiência, com excelência? Pensa nisso. Pensa nisso. Quando você tiver o seu negócio, você quer mais funcionários como você? Você quer mais colaboradores como você? Pensa. Nós temos tudo ao nosso alcance, mas a gente sabota a nossa visão. Quando eu falo tudo ao nosso alcance, é que nessa mentoria eu estou te levando a pensar, a ressignificar, a reprogramar a sua mente. Então, quando você compreende que você, aí, deitadinho, no seu conforto, você não vai conseguir nada, você abre mão disso. Porque você compreende que é um caminho sem volta. Que você, depois que é despertado, não tem como parar. Então agora é orar, é agir, é orar com ação, oração, sem parar. Então você precisa sair, você precisa se conectar com novas pessoas, com novos ambientes. Agora tudo isso aí direcionado para o seu propósito. Você tem que ter intencionalidade. Gente, isso é fundamental. Você não pode ficar repetindo alguns padrões, algumas coisas. Por quê? Porque tudo está aqui dentro. Então, se você vai para a cidade A, cidade B, cidade C, todas elas com certeza vão ter boas pessoas, você vai poder fazer um network bacana, mas se você não estiver preparado para isso, sempre você vai chegar e falar, essa cidade não é boa, essa cidade não consegui nada, vai passar para outra, a cidade não é boa, não consegui nada. Só que não é a cidade, é você.
é você. Então hoje você está tendo uma oportunidade para trabalhar a sua mente, para identificar os medos, os bloqueios que vêm com esses medos, se reprogramar e a partir daí fazer acontecer. Não tem mais volta para você. Ou você tem sucesso, ou você tem sucesso, ou você tem sucesso. Então você vai ter abundância, por quê? Porque você vai estar fazendo coisas que te dão legalidade dentro dos princípios de Deus. Então, ora e saia. Saia. Acorde pela manhã. Mande nos seus pensamentos. Mande no seu corpo. Você não vai fazer uma maratona do dia para a noite. Mas se você pegar firme e treinar, você vai fazer em 1 mês, em 6 meses, em 4 meses. Eu não sei a sua idade, seu tipo físico, as suas dificuldades. Mas eu estou falando, é possível sim. Se posicione, se programe, organize-se e vai. Vai, eu estou te afirmando que isso é possível. Agora é claro, alguns vão mais rápidos, outros vão mais devagar, mas estão indo. É isso que eu preciso que você, nessa reprogramação desses 45 dias, você entenda. Você ligou o motor, engatou a primeira e está indo. Não tem como mais parar. Você está entrando numa autopista que a ideia é só aumentar a velocidade até você chegar ao seu destino, ao seu objetivo. É isso que você não pode tirar da mente. Você precisa compreender que quanto mais rápido esse entendimento se aloja na sua mente, te gera uma indignação, e você, com gratidão a Deus, mas consciente do que você quer, você toma a atitude, poxa vida, as coisas vão vir para você. As coisas vão vir para você. Então você precisa de buscar os acessos. Poxa, fazer uma mentoria te dá acesso ao seu mentor tem um relacionamento. Você está aqui pelo resultado que eu já tive. Você está aqui pelo relacionamento que eu tenho, pelo acesso. Você precisa entender isso. Então, crie situações, vá para outras cidades, vá para outros países, vá para eventos, se movimente. Isso é fundamental, mas se movimente com intencionalidade. Não é uma coisa aleatória. Você não vai numa feira de engenharia se você quer mexer com aviação. São coisas diferentes. Então você tem que buscar pessoas que estão alinhadas com o seu propósito, com a sua forma de pensar, com o que você quer. Então, se você quer a riqueza, vá atrás de pessoas que já têm a riqueza que você anseia, ou pessoas que desejam, que estão no caminho, porque o caminho fica mais leve. Porque já pensou? Você tem a sua turma de amigos, você vai lá, o pessoal está falando o quê? De política, do que aconteceu na semana, tomando a cervejinha, comendo a carninha, entendeu? Aquele happy hour, falando dos meninos, falando das meninas. Você não quer isso. Você está no momento que você quer falar de transformação, de renovação, de business, você quer falar de ciência, você quer falar de trabalho, você quer falar de computação, você quer falar de coisas que vai te trazer desafios, de coisas que vai potencializar que você obtenha mais rápido o que você quer. Que é uma vida de fartura, de abundância. Gente, eu sempre vou ser claro com vocês. Vocês estão aqui porque vocês querem um resultado financeiro. Vocês querem trabalhar a sua mente, o seu corpo para isso. Entendeu? Quando você começa a fazer academia, a fazer uma natação, a fazer, como é que fala, a corrida, você começa a condicionar seu corpo. E aí vem coisas boas. Você quer ter uma alimentação diferente. Você não vai aguentar mais certas comidas. Por quê? Porque é o costume. Então, você começa a partir daí a mudar. Você vai comprar uma roupinha para treinar, você vai comprar um tênis melhor para correr,
certo? Você vai começar a criar hábito. E esse hábito de trabalhar o organismo, de exercitar, ele traz muitos outros hábitos. Você vai começar a querer cuidar da sua saúde, você vai ter um acompanhamento de um nutricionista, de um fisioterapeuta, você começa a entender outras coisas que estavam na sua frente, mas você não enxergava. Quando você tem um corpo equilibrado, em harmonia, são, você pensa melhor, você processa as coisas melhor, você trabalha melhor e, consequentemente, tem melhores resultados. Então você precisa fazer isso. Você precisa anotar quem eu quero modelar. E aí, ouve essa pessoa, vai em eventos que essa pessoa promove, esteja presente e começa a fazer aquilo que a pessoa faz com a sua identidade. E aí você vai aprendendo, as coisas vão evoluindo, até que você tem acesso às mesas, até que você tem acesso aos lugares. Então, é tudo uma projeção. Não vai acontecer hoje, não vai acontecer amanhã, mas já está acontecendo. Hoje é o 9º dia, então você tem aí um período onde você está me ouvindo, você está lendo a palavra de Deus, você tem dobrado o joelho, você tem resgatado a sua identidade, você tem entendido, identificar o seu propósito, quem você é, o que você aguenta, o que você não aguenta. Gente, você não pode aguentar ficar aí numa vidinha mais ou menos, sendo que Deus te chamou para algo extraordinário. Então todos nós sentimos esse desejo interno no coração. E você precisa sair para isso. Você não pode ficar parado. Agora, você tem toda uma vida, desde a sua concepção, nos céus, no útero da sua mãe, até a hora que você nasce, você começa, certo, a pegar e ter pequenas experiências dentro da sua casa, relacionamento dos seus pais, dos seus familiares. E aí aquilo ali vai trabalhando na sua mente. E isso aí vai te colocando coisas, verdades e verdades. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, você, quando criança, passava uma situação de dificuldade financeira. Então você via seus pais brigando. Então você cria esse medo. Não, gente, quando eu crescer, se eu tiver problema financeiro, eu vou brigar com a pessoa que vai estar do meu lado, com meu marido, com a minha esposa. Então você, às vezes, não quer ter um relacionamento por causa desse medo, desse bloqueio. Você juntou que dinheiro é um trem problemático. Então você tem que tirar esse bloqueio, essa falsa crença da sua cabeça. Então, essas coisas que nos acompanham desde a infância, hoje você está num momento para fazer uma limpeza, uma reprogramação realmente. Você tem que tirar essas crenças, esses valores e começar a declarar: tudo posso naquilo que me fortalece. Deus, me dê. Ele já te deu. Volto a dizer, só de você estar aqui, está vendo, está ouvindo, está sentindo, você tem a possibilidade da superação. Você tem um celular que você pode correr atrás das informações, dos caminhos. É só você digitar como. Tem várias formas de fazer. Agora o problema é que você recebe 10 informações, não bota nenhuma em prática e desiste. Olha que loucura! Não adianta você querer fazer 10, 20 coisas ao mesmo tempo. Alguns conseguem, sim, mas a pessoa normal, até que ela se torne extraordinária, ela tem que concentrar em uma coisa só e fazer essa coisa dar certo. Eu não estou falando que você não pode fazer várias coisas. Na vida você tem que ter essa esperteza. Você tem que conseguir fazer várias coisas. Você tem obrigações. Mas, por exemplo, você trabalha, você estuda, você tem uma jornada dupla em casa, arruma a casa, cuidar da mulher, cuidar dos filhos, cuidar do marido. Tem N situações. Mas, paralela a isso, você tem que tirar uma horinha lá para pegar uma potencialidade, uma qualidade, uma habilidade e estudar e focar naquilo. Focar naquilo, entendeu? Então,
Você não vai pegar e focar no curto tempo que você tem livre em 10 coisas para aprender. Ah, eu vou fazer um curso de oratória, eu vou fazer o curso do Joaquim lá que me ensina como escrever livro, eu vou fazer um curso agora de marketing digital. Gente, vou aprender uma outra língua, é tudo bom, mas se você tentar fazer tudo ao mesmo tempo, você vai se frustrar, certo? Não vai dar conta de fazer nenhuma dessas 4 coisas, 5 coisas, 10 coisas, e vai sair achando que não dá certo. E vai sair achando que está tudo errado, falando mal, frustrado. Você entendeu? Não faça isso. Quer fazer 20 coisas? Ótimo, anote as 20. Dessas 20, enumere 5 que você quer fazer. Quando você enumerar essas 5 que você quer fazer, você já sabe que aquelas outras 15, você não pode deixar elas interferir no caminho dessas daqui. E vai alinhando cada uma das 5 coisas dentro de uma jornada. O que isso quer dizer? Deixa eu tentar dar um exemplo, contar uma história aqui. Simples. Você está em casa. Seu pai e sua mãe falou, meu filho, vai ali no açougue, compra uma carne para nós. Aí sua mãe fala assim, passa também na farmácia e me traz esse remedinho aqui para dor de cabeça. Aí seu pai falou, não, pera aí então, já que você vai estar lá, você vai estar perto do mercado, traz lá um suco. Ok, então você tem que ir no mercado, você tem que ir no açougue, você tem que ir na farmácia. O que você tem que fazer? Organizar qual que é o caminho, o roteiro. Então, o mercado você vai trazer algo que tem peso. O açougue, algo que tem peso. A farmácia não, um comprimidinho. Então, deixa o que tem peso por último, até para você andar menos segurando uma coisa. Então, nas ações do dia a dia, você tem que fazer isso também. Você tem que ver o que vai ser mais leve, o que vai ser mais pesado, abrir mão de algumas coisas, deixar outras coisas dentro de um planejamento estratégico para fazer. Você não vai deixar de ir no açougue, de ir no mercado e de ir na farmácia. Não, você vai nos 3. Mas você vai botar uma linha de ação, uma ordem nesta ação. E você vai pesar. O que é mais fácil? O que está em primeiro lugar? O que é próximo? O que não é? E a partir daí, você vai pegar e fazer as coisas. Então, se o mercado está antes da farmácia, você vai deixar para passar no mercado na volta, porque você já sabe que vai pegar algo lá pesado para trazer. O que eu quero te falar com isso? Se você quer fazer 4, 5 coisas, organize essas coisas de tal forma que uma complemente a outra e você possa focar naquilo que vai te dar um retorno mais rápido. Entende? Então, quando a gente fala aqui em potencialidade e habilidade, eu não sei qual que é o seu ramo, eu não sei qual que é a sua atividade, mas o que eu sei é que você pode, dentro da sua habilidade, dentro da sua profissão, do seu ramo de trabalho, você pode melhorar sim, entendeu? E às vezes é uma melhora que é provisória, você está lá para aprender algo, você aprendeu, você sai fora, vai para outra empresa aprender algo novo ou vai montar seu business, vai dar seus pulos, vai fazer a coisa acontecer. Agora, como que você faz isso? Identificando os medos. Que bloqueio esse medo está me gerando? E aí vai trabalhar isso. Então você precisa estar alinhado ao movimento. Poxa, você já decidiu. Por que você está aqui? Porque eu não quero mais continuar com a vida que eu estou levando. Eu quero grana, eu quero faturar, eu quero entrar para o digital, eu quero destravar a minha mente, o meu corpo para poder agir, porque eu não aguento mais. Então está claro para você. Então por causa disso, o que você vai fazer? Você vai acordar e está aqui às 5 horas da manhã. Você vai ler um pouquinho a Bíblia. Você vai ler os livros que a gente colocou na plataforma para ler. Você vai trabalhar a sua mente. Você vai... Opa, eu gosto de fazer isso aqui, então deixa eu fazer um curso para me aprimorar nisso aqui.
Ah, eu não tenho tempo. Faz à noite, faz domingo, faz fim de semana. Dá seu jeito. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Então para de dar desculpa e dá seu jeito. É claro que a gente não é bobo, tem muitas coisas que dependem de dinheiro, de agendamento, disponibilidade, ir para outros lugares, para outras cidades. A gente entende tudo isso, mas coloca na sua programação. Fala para o seu cérebro, eu vou fazer, eu vou criar o método, o meio para fazer isso. E não fique parado e vá atrás e anote, leia suas anotações, releia como, onde, quando, porquê, quem. Veja tudo isso diariamente. Ah, você chega e fala assim, ah, eu vou descansar. Hoje é meu dia de descanso. Não, você vai descansar, você vai parar a hora que você conseguir. A hora que der certo para você. Por quê? Porque na hora que der certo para você, acabou. Todo dia é seu dia. Não tem essa de sextou, de sábado. Gente, eu escuto isso até passo mal. Por quê? Minha vida? Não tem férias na minha vida. Por quê? Porque minha vida é sempre férias. Eu sempre viajo. Vou para onde eu quero. A hora que eu quero. É claro que eu tenho minhas obrigações, mas são obrigações que eu escolhi assumir. São obrigações que eu tomei para mim. Certo? Não são coisas que são impostas por um patrão, por uma situação, não. É claro que quando você assume alguns compromissos, honra, mantenha a tua palavra. Não teve como manter sua palavra? Vai lá, explica, justifica, corrige, faça acontecer. Esteja presente, não seja omisso, faça as coisas. Então, gente, dá seu jeito. Poxa, se você está aqui, a gente conversa todo dia, 5 horas da manhã, 1 horinha. A hora que passar os 45 dias, eu tenho certeza que você, que não esteve aqui na hora certa, você vai se arrepender. Por quê? Porque se você quiser ter o resultado, você vai ter que fazer em outra hora. Vai ter que fazer na sequência. Porque, gente, ninguém falou que é impossível. Não é impossível, mas ninguém diz que é fácil. Fácil não é. Então você precisa pegar e ter esse alinhamento. Se você não tiver esse alinhamento, gente, não vai. Não vai, não vamos ser hipócritas, não vai. Se você não abrir mão hoje, agora, se dedicar, ter a motivação para a transformação, o motivo da ação, e o motivo da ação é que você não quer mais levar essa vida, você não quer mais continuar como você está, você não quer mais chegar num lugar, num restaurante, ficar olhando o preço para saber se pode, fazendo conta, você não quer mais falar, ah, eu quero ir para tal lugar, ah, eu vou ter que comprar uma passagem, tem limite no cartão, vou parcelar em 12 vezes, você não quer isso, você quer mudar, você quer um up. Você não está aqui à toa. Então, não minta para você. Não dê desculpas para você. É a sua vida. É a sua vida. Gente, cada um sabe de si. Cada um sabe de si. Então, eu estou te falando, pega firme. Eu estou aqui estendendo a minha mão, eu estou aqui com você, vamos juntos. Entenda bem. O teu sucesso é o meu sucesso. Quando um mentorado, ele progride, não quer dizer que ele faturou 1 milhão, mas se ele fatura 10 mil e começa a faturar 15 mil, 20 mil, poxa, ele dobrou o faturamento. Quando ele tem uma situação que o impede de fazer algo e ele supera e faz, quer dizer que eu tive sucesso. O sucesso de vocês é o meu sucesso. Agora, você não pode esperar sucesso se você desiste no meio do caminho, se você não tenta, se você tem uma dificuldade, lá na plataforma, eu já disse, chama a gente no privado, conversa. Nós somos um grupo pequeno, mas é um grupo que ele é alinhado ao buscar a melhor coisa para o seu desenvolvimento. Então, vamos juntos criar essas conexões para que você possa realmente se superar, para que você possa fazer as coisas acontecer. Então eu quero te pedir, não perca o seu tempo, não fique se lamentando, ressignifique as coisas
na caminhada, no decorrer do caminho. Quer chorar, quer lamentar? Faça isso andando, faça isso no meio do caminho. Não fica parado, não. O teu período do luto tenha. Faça no caminho. Não fica aí. Poxa vida, você quer mudar de vida. Você vai ficar até quando? Até quando que você vai dar desculpa? Você vai ficar aí? Então, tira um tempo. Pega as aulas, põe em dia. Por favor, faça lá o exercício. Gente, quantas pessoas adquirem um método, mas não chegam até o fim? Tem gente que às vezes compra e nem acessa a plataforma. Eu não sei porquê, talvez o desafio era comprar. Eu não acho ruim não, tá? Se me deu seu dinheiro, tá bom. Só que a questão não é essa. A questão é que nós sabemos que o método ele é validado. Nós sabemos que se você fizer isso vai dar certo. E eu quero que você dê certo. Eu quero que as coisas aconteçam para você. Então, abra o seu olho. Vamos embora fazer. Tá certo? Gente, obrigado por estar aqui. Certo? Vamos amanhã estar juntos novamente. E eu quero reforçar aqui, não deixe de fazer os exercícios que está na plataforma. Não deixe de adequar sua alimentação às sugestões que estão na plataforma. Podendo, vá ao médico, siga aquela escala que a gente colocou lá, que você vai ver que você vai chegar num equilíbrio de mente, corpo, alma, espírito fantástico. Nada vai te segurar. Você vai conseguir ir e você vai ter o resultado que você quer. E eu vou estar lá. E você vai me contar, eu vou ficar muito, muito feliz. Então, vamos para cima. Gente, tenha um bom dia. Que Deus nos abençoe. Nos vemos aqui amanhã, às 5 da manhã. Um abraço. Até logo.